tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação. E o assunto de hoje vem dar sequência aos conteúdos que nós já estamos estudando, enfocando hoje principalmente no comando elif. Nossa, professora, elif é um pouco diferente para mim, porque a gente estava estudando só um pouco sobre sobre se não, então a gente if e else, e agora esse é um pouco, complicado, elif. Pois bem, não precisa se preocupar, não é nada complicado, nada mais, nada menos do que a junção do else e do if para facilitar a nossa vida de programadores e programadoras. Bora lá conhecer um pouquinho? Pois bem, o que é essa estrutura, esses comandos o elif, que é o famoso else if de uma forma abreviada? Basicamente, quando a gente está utilizando essa estrutura, que é a representação do código em Python, nós podemos diminuir a quantidade de códigos em estruturas alinhadas. Então, lembra como eu já comentei para vocês que a gente pode ter um if dentro do outro? Só que dependendo em relação às condições, por exemplo, o else, que é as condições que são falsas em relação à superior, o que acontece? A gente vai ter que ir deslocando bastante os recuos, que é a nossa indentação. Então, pode ser a gente começa o if aqui, aí depois tem o else, que é em relação ao primeiro if, e aí depois tem o if, que está em relação àquele else, e aí vai ficando aquela caixinha assim, descendo, sucessivamente. Mas existe uma forma de evitar esses problemas de deslocamento quando a gente trabalha com isso aqui, que é substituir o uso do else if por elif. Então, aqui ele segue somente essa estrutura que está mostrada de ladinho para vocês. Então, a gente tem aqui, primeiro, começamos, obviamente, sempre pela primeira estrutura, pelo if. Sempre a gente começa do if, tá? Não tem como eu nunca começar com o elif. O elif é só para uma condição depois do primeiro if. Então, if, condição. Então, sempre se aquilo for verdadeiro, então entra ali na primeira. Então, vou verificar com vocês, por exemplo, a questão da nota. Se a minha nota ela for maior do que 6, então eu estou aprovado. Então, foi a primeira condição. Mas tem aquele caso, E se ela não for maior do que 6? O que acontece? Então, por exemplo, a sua nota for 5. Então, pode entrar na segunda condição. E aí, em vez de a gente escrever else if, a gente pode usar elif e passar qualquer condição ali em cima, mais uma vez. E aí, pode fazer quantos else if precisar, quantos elif precisar, um embaixo do outro, e vai estabelecendo as condições. Por exemplo, se a gente tiver 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparações, imagina se a gente tem que comparar essa quantidade de coisas. Então, a gente pode ir colocando os elifs embaixo. E a última, claro, a gente sempre deixa como else, que se não entrou em nenhuma daquelas outras, então só pode encaixar na última condição, por isso que é o else, tá bom? Então, essa é o que eu queria mostrar para vocês e a gente vai ver um exemplo na prática. Então, nós vamos ver o exemplo da categoria e do preço. Então, imagine alguns produtos de supermercado aqui, vamos fazer compras. Então, existem as categorias estabelecidas aqui pelos números de 1 a 5, e aí tem os preços. Então, se um produto for de determinada categoria, por exemplo, 1 é categoria de alimentos. Então, se o macarrão é alimento, qual que é o preço? R$10. Então, a gente vai fazendo aqui sucessivamente, cada um tem uma categoria, e nesse caso a gente pode fazer uma sequência de elifs para poder ajudar ali o primeiro if. Então, a gente vai ver isso aqui na prática agora. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais e bora programar! Bom, pessoal, chegamos ao exemplo agora do else if, do famoso elif, que a gente pode substituir, então, pela expressão, pelos comandos else if, a gente pode ver tudo com elif. Mas vamos entender como isso vai funcionar? Pois bem, esse aqui é o exemplo que a gente tem da categoria do produto. Então, a gente já viu na nossa tabelinha anteriormente, categoria 1, o produto tem esse preço. Então, nesse caso aqui, categoria 1, a gente tem aqui um if, um exemplo bem claro para vocês. Quando a categoria é igual a 1, vocês já sabem, que o igual é o nosso operador de comparação. Então, verifica, se a categoria for 1. Então, qual que é o preço do nosso produto? É R$10, perfeito? Daí, tem uma condição subsequente, que é o else, Se não, então ele vai sempre else if, else if, else if. E aí, nesse caso aqui, o if está representado sempre aqui abaixo, Porque o if vai passar uma condição. Então, tem aqui else if, e assim sucessivamente. E vai gerando uma série de condições alinhadas, que é assim que a gente fala. Então, porque uma está sempre dentro da outra. Então, isso aqui é bacana para a gente entender também que dentro de um mesmo if, dentro de uma mesma estrutura condicional, podem ter vários outros ifs e elses alinhados dentro dele. Como, por exemplo, aqui, a gente sabe que esse if e esse else aqui, e tudo que está dentro dele, faz parte dentro do else que estava ali.
Por isso que é essa indentação, a diferença dos espaços. Então, a gente sempre vai fazendo essas verificações aqui dentro para entender, então, como que funciona. Perfeito? Só que assim, Thalia, existe uma forma de ficar mais fácil de se entender isso aqui, que a gente não se confunda muito, porque eu tenho que colocar o else, aí depois eu coloco o if de novo. Como que eu posso fazer? Bom, existe uma forma bem mais simples de se fazer, que fica mais entendível, que é o elif, que é a abreviação que a gente tem de else if. Em Python isso é possível. Então, a gente tem aqui, ó, elif. Se a categoria for igual a 2, então o preço é igual a 18. Aí a indentação vai ter que eu tenho que ir arrumando aqui tudo certinho, ó. Vem aqui, ó, elif, ah lá, categoria igual a 3 e o preço tá dentro aqui, ó, do primeiro elif, então eu dou uma tabulação, um recuo de deslocamento, perfeito? E aqui eu vou fazendo as mesmas coisas com os outros códigos. Então, elif, categoria igual a 4, aí eu venho aqui e arrumo a indentação também. Nesse caso aqui que eu mostrei o outro exemplo, né? Do jeito que a gente poderia fazer com else e if. E agora eu estou arrumando. Mas vocês, ao fazerem os códigos, já podem começar corretamente. E aí a gente vai chegar na última condição, que é claro que a última, aquela que não tem um if depois. Lembrando que o elif significa se não se. Como a última não precisa de um novo se, a gente pode deixar só o else. Então, nesse caso aqui, é até interessante esse código, que, né, inclusive não está estabelecido lá na tabelinha que eu mostrei para vocês, mas que começa a fazer uma validação. O que é essa validação, pessoal? É a validação, por exemplo, se a pessoa digita algum outro valor que não está na categoria. Então, como faz? Se a pessoa... A gente tem uns números, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, digitou 10, o que acontece? Então, tem esse último else aqui, que é uma simplificação de uma validação. Então, se a pessoa digitar algum desses outros que não estava aqui, né? Então, digitou um diferente, else. Então, se não, é considerada então a categoria inválida e o preço vai ser, por exemplo, 0. Não sabe qual é o preço porque não está cadastrado. Ai, Thalia, mas eu não entendi esse outro print aqui. Ele não tinha que estar junto com os elif ali? Ele não tinha que estar assim, alinhado com o preço? Não. Por quê? Porque senão a gente só entraria nesse print aqui quando a gente tivesse uma categoria inválida. Então, eu deixo ele alinhado novamente lá com o primeiro if. Então, ele vai entrar aí, ó, após todas essas condições aqui forem executadas, após passar por todos esses ifs, elifs, as condições. Então, passou por tudo, entrou naquela que é a correta. E aí, no final, depois, ele printa, né, o preço do produto e coloca qual que é a nossa variável aqui, que é o preço. E, mais uma vez, estamos usando a interpolação para fazer um teletransporte da nossa variável preço, que está do lado de fora, que vai ser imprimida, então, aqui onde a gente passou o porcentagem aqui do lado de dentro, na parte textual. E eu coloquei, mais uma vez, o ponto 2F, porque representa, então, 2 casas decimais após a vírgula, que nesse caso aqui a gente está trabalhando com esse preço que é float. Perfeito? Então, por isso, 2F aqui. E é assim que a gente vê este problema. Então, vou executar para vocês verem aqui funcionando. Então, vamos salvar e ver funcionando na prática. Então, vou colocar 1 aqui, por exemplo. Ah lá, o preço do produto é 10. Então, vou voltar, vou executar de novo. Vou botar agora, vamos botar 3. Então, colocou o preço do produto é 23, que é igual a gente estabeleceu aqui no nosso elif. E assim sucessivamente. Ah, vou colocar um número diferente. Ó, para ver a questão da validação. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos executar. Vou colocar aqui, então, o número 15. Então, ele deu categoria inválida e o preço do produto, então, não tem, né? É 0, não tem nenhum valor. Correto? Então, espero que vocês tenham gostado bastante de conhecer um pouco agora sobre o elif, que é uma forma que a gente tem em Python para poder trabalhar. Lembrem-se que nós podemos ter esse número bem grandão de opções, de ifs, um embaixo do outro, if, else, if, elif, else, tudo para poder, então, estabelecer quais são as condições que nós devemos atender, então, dentro dos nossos códigos e da programação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula. Tchauzinho!